O que a Bíblia nos ensina sobre a natureza da tentação e como ela se manifesta na vida humana. De que maneira Jesus Cristo enfrentou e superou as tentações durante o seu tempo no deserto. E quais lições podemos aprender de seu exemplo. Quais são as principais estratégias e ensinamentos bíblicos que ajudam o crente a resistir às tentações no dia a dia. Venha descobrir os ensinamentos profundos da Bíblia sobre a tentação. Primeiro aprenderemos o que é tentação e seus aspectos na vida humana. Em seguida, veremos como Jesus Cristo lidou com a tentação de forma exemplar. E, por fim, o mais importante, revelaremos as estratégias bíblicas mais eficazes para que você possa resistir a qualquer tentação em sua vida cotidiana. Não perca a última parte, é a melhor. Estamos estudando a lição de número 9 da classe de adultos, que tem o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Nesta lição, exploraremos a tentação de forma profunda e prática, baseando nos ensinamentos bíblicos. Primeiro vamos definir biblicamente o que é tentação e entender seus aspectos na vida humana. A tentação é um desafio comum a todos, mas a Bíblia nos dá uma visão clara de sua natureza e origem. Em seguida, estudaremos como Jesus Cristo enfrentou a tentação durante seu tempo no deserto. Seu exemplo é um modelo perfeito para nós, mostrando como a fé, a palavra de Deus e a firmeza espiritual pode vencer qualquer provação. Por fim, apresentaremos as estratégias bíblicas mais eficazes para resistir à tentação. Você aprenderá como aplicar esses princípios no seu dia a dia, fortalecendo sua caminhada com Deus e resistindo aos desafios espirituais com confiança. Não perca esta oportunidade de aprofundar seu conhecimento bíblico sobre a tentação. Junte-se a nós para aprender na lição número 9 da classe de adulto. O texto áureo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Nessa passagem, Jesus instrui seus discípulos a serem vigilantes e a orarem constantemente para não sucumbirem à tentação. Ele reconhece a fraqueza da carne humana em contraste com a disposição do Espírito. Isso significa que, embora tenhamos a intenção e o desejo de seguir o caminho certo, nossa natureza humana é vulnerável e precisa do auxílio constante da oração e da vigilância espiritual. A verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Esta afirmação pratica nos lembrar que, apesar das tentações serem inevitáveis, o objetivo do cristão deve ser vencê-las em vez de sucumbir a elas. Triunfar sobre a tentação não só fortalece a nossa fé e caráter, mas também nos aproxima mais de Deus e seus propósitos para nossas vidas. A vitória sobre a tentação é um testemunho do poder transformador de Deus em ação em nossas vidas. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Essa passagem ilustra a humanidade de Jesus e como ele, através da dependência das Escrituras e de Deus, resistiu às tentações. Sua resposta a cada tentação serve como exemplo de como os crentes devem usar a palavra de Deus e a fé para superar as provações. Na introdução, eu separei aqui 2 pontos principais aqui dessa introdução. O primeiro ponto é a universalidade da tentação e a orientação de Jesus. A tentação é uma realidade que todos os crentes enfrentam durante sua jornada espiritual. Jesus enfatizou a importância de orar para que Deus não permita que caiamos em tentação, como indicado em Mateus 6,13. O segundo ponto aqui dessa introdução é o exemplo de Jesus e a necessidade de vigilância e oração. Nesta lição, examinaremos como Jesus enfrentou a tentação no deserto e aprendemos a estratégia bíblica para resisti-la. Seguir a recomendação de Jesus sobre a vigilância e a oração, conforme Mateus 26, 41, é crucial para não ceder à tentação ao longo da caminhada cristã. Ponto 1 da lição: a tentação e sua esfera humana. Subtópico 1: conceito bíblico de tentação. A tentação e sua esfera humana, o primeiro ponto aqui a ser observado é o conceito bíblico de tentação.
No contexto bíblico, a tentação é entendida como um teste ou provação que pode levar a pessoa a escolher entre o bem e o mal. O termo tentação é derivado de várias palavras nas Escrituras. Em hebraico, a palavra massá significa teste ou provação e é usada em passagens como Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34 e Salmo 95, versículo 8. No Novo Testamento, os termos gregos peirasmos, teste ou prova, e peirazó, testar, submeter à prova, aparece várias vezes, destacando a ideia de um desafio moral ou espiritual que a pessoa deve enfrentar. Em resumo, a tentação é um experimento ou prova em que uma pessoa é atraída a fazer o mal para obter prazer ou lucro. Dois pontos aqui a ser observado definições bíblicas de tentação. A tentação é descrita na Bíblia como um teste ou prova, que em hebraico é massá, e é um desafio moral ou espiritual. Peirasmos e peirazó, em grego, essas palavras destacam a ideia de um confronto entre a escolha do bem e do mal. O segundo ponto que é ser observado é a natureza da tentação. A tentação envolve uma situação em que uma pessoa é atraída a fazer algo errado, visando obter algum tipo de prazer ou ganho, e um experimento moral que testa a fé e a integridade da pessoa. Palavras aqui a ser observadas nesse subtópico, a primeira é teste. Representa a situação em que a fé e a moralidade de uma pessoa são desafiadas. É um processo em que se verifica a resistência espiritual e a fidelidade a Deus. A segunda palavra aqui é provação. Uma condição de dificuldade ou sofrimento. Serve como um exame da perseverança e do caráter do crente. Provações são oportunidades para demonstrar a fé e a dependência de Deus. A terceira palavra aqui é atração. Refere-se ao aspecto da tentação que envolve o desejo de fazer algo errado. É a força que tenta desviar a pessoa do caminho correto, muitas vezes oferecendo prazer ou ganho de imediato. Subtópico 2. Duas vias da tentação. A Bíblia ensina que a tentação pode ter duas origens principais. A primeira origem é externa, vindo do diabo, como exemplificando na tentação de Eva no jardim do Éden, Gênesis 3, e de Jesus no deserto. O objetivo do diabo é desviar-nos da missão e do propósito de Deus estabeleceu para nossas vidas. A segunda origem é interna, surgindo dos desejos e vícios da alma humana, como descrito em Tiago 1, versículo 14 e 15. Esta forma de tentação está ligada à concupiscência da carne, onde as inclinações internas nos atraem para o pecado. Ambas as vias da tentação operam na esfera humana, desafiando-nos a escolher entre seguir o espírito ou ceder aos desejos carnais. Pontos aqui principais aqui a ser observado nesse subtópico é a origem externa da tentação. A tentação pode vir diretamente do diabo, cujo objetivo é desviar os crentes de seus propósitos e missões dadas por Deus, como ocorreu com Eva e Jesus. O segundo ponto aqui é a origem interna da tentação. A tentação também pode surgir de dentro de nós mesmos, dos desejos e vícios da carne, que nos atrai para o pecado quando não damos primazia ao fruto do Espírito. Palavras aqui a ser observada aqui, a primeira desse subtópico é missão. Refere-se ao propósito e ao chamado específico que Deus tem para a vida de cada crente. A tentação do diabo busca desviar-nos desse caminho, impedindo-nos de cumprir o plano divino. A segunda palavra é concupiscência. Representa os desejos fortes e desordenados da carne, que nos leva a buscar prazeres ilícitos. É uma força interna que nos atrai para longe de Deus e para o pecado. A terceira palavra aqui é o engodo. Refere-se ao engano ou isca para atrair e prender. No contexto da tentação, é uma falsidade que nos atrai para o pecado, prometendo satisfação, mas resultando em ruína espiritual. Subtópico 3. Tentação. A epístola de Tiago esclarece que Deus não tenta ninguém como o mal, pois ele não pode ser tentado pelo mal, e tampouco tenta alguém. Tiago 1,13. Embora Deus permita provações para aperfeiçoar o caráter dos crentes, como indicado em Tiago 1, versículo 2 e 4, essas provações são diferentes da tentação que incita ao mal.
A responsabilidade de ceder à tentação recai sobre o ser humano, evidenciada por ações dominadas pelas paixões carnais. Mateus 5:28, Romanos 8:6. Embora o inimigo possa nos persuadir, a tentação ocorre na esfera humana e terrena e Deus sempre provê uma saída para que possamos resistir. 1 Coríntios 10:13. Dois pontos aqui a ser observado. A primeira é a origem da tentação e provação. Deus não tenta ninguém com o mal. Ele permite provações para aperfeiçoar nosso caráter. A tentação que leva ao pecado não vem de Deus, mas das paixões carnais e humanas. O segundo ponto que é ser observado é a responsabilidade humana. A responsabilidade de ceder à tentação é humana, mesmo que o inimigo nos persuade. Somos nós que decidimos ceder às tentações. Deus sempre oferece uma saída para que possamos resistir à tentação. Palavras aqui a ser observada nesse subtópico é provação. Refere-se ao teste permitidos por Deus para aperfeiçoar e fortalecer o caráter dos crentes. Diferente da tentação, as provações têm o propósito de desenvolver a maturidade espiritual. A segunda palavra que é a ser observada é paixões. Representa o desejo intensos e desordenado da carne, que nos levam ao pecado. As paixões carnais são internas e evidenciam a fraqueza humana diante da tentação. A terceira palavra que é a ser observada é saída. Refere-se à promessa de Deus de que sempre haverá uma maneira de escapar da tentação. 1 Coríntios 10:13. É a ajuda divina que permite ao crente resistir ao pecado, demonstrando a fidelidade e a graça de Deus em momentos de tentação. Ponto 2 da lição: o Senhor Jesus e a tentação. Subtópico 1: a provação do Senhor Jesus. Conforme o Evangelho de Mateus, após seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde enfrentou uma intensa batalha espiritual durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Marcos 1, versículo 12 ao 13, Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 2. O objetivo de Satanás era desafiar Jesus e seu propósito divino, tentando satisfazer seus desejos e necessidades de maneira contrária à vontade de Deus. João 4:34. Apesar da intensidade do ataque, Jesus resistiu sabiamente usando a oração, o jejum e a palavra de Deus. Embora estivesse fisicamente frágil, Jesus estava espiritualmente fortalecido para enfrentar as tentações do príncipe deste mundo. João 16:11. Efésios 2:2. Dois pontos aqui a ser observado nesse subtópico é a batalha espiritual de Jesus. Jesus enfrentou uma intensa batalha espiritual no deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias, com o objetivo de desviá-lo do seu propósito divino. O segundo ponto que é ser observado é estratégias de resistência. Jesus resistiu às tentações através da oração, do jejum e da palavra de Deus, mostrando que mesmo em sua fraqueza física, ele estava espiritualmente forte. A primeira palavra que é ser observada é deserto. O deserto simboliza um lugar de provação e isolamento, onde Jesus enfrentou a tentação. É um ambiente de dificuldades extremas, tanto físicas quanto espirituais, que testa a fé e a resistência. A segunda palavra que é ser observada é o propósito. Refere-se à missão divina de Jesus e ao plano de Deus para a sua vida. A tentação de Satanás visa desafiar Jesus desse propósito, tentando-o a buscar satisfação pessoal ao invés de cumprir a vontade de Deus. A terceira palavra que é observada é fortalecimento. Denota o fortalecimento espiritual de Jesus, apesar de sua fragilidade física. Através da oração, do jejum e da meditação na palavra, Jesus manteve-se espiritualmente forte para resistir às tentações. Segundo subtópico 2. As áreas de que Jesus foi tentado. Jesus enfrentou tentações em 3 áreas principais: física, divina e espiritual. Na área física, após jejuar e sentir fome, Satanás o tentou a transformar pedras em pães para provar sua filiação divina. Mateus 4:3. Na área da natureza divina, Satanás pediu que Jesus se jogasse do pináculo do templo, prometendo que os anjos o protegeriam, tentando a demonstrar seus atributos divinos. Mateus 4, versículos 5 ao 6. Na área espiritual, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, se ele adorasse o diabo, tentando Jesus a evitar a cruz e buscar um atalho para a glória terrena. Mateus 4:9. Essas tentações abrangem necessidades humanas, a ostentação de poder divino e a idolatria.
Dois pontos principais aqui a ser observado. Primeiro é a tentação da necessidade humana. Jesus foi tentado fisicamente a transformar pedras em pães para saciar sua fome, destacando a tentação de se satisfazer necessidades humanas de forma independente de Deus. O segundo ponto que é observado é tentação ao poder e glória. Jesus foi tentado a ostentar seus atributos divinos ao se atirar do templo e a evitar a cruz, em troca da adoração a Satanás, destacando a tentação em busca poder e glória, de maneira contrária ao plano de Deus. A primeira palavra que é observada é a fome. Representa a necessidade física humana. A tentação de transformar pedras em pães visava explorar a vulnerabilidade de Jesus em sua fome, incentivando-o a usar seu poder divino para satisfazer uma necessidade imediata. A segunda palavra que é observada é proteção. Refere-se à promessa de segurança divina através de Satanás. Tentou Jesus a se atirar do pináculo do templo, utilizando a promessa de que os anjos o protegeriam, incentivando-o a demonstrar publicamente seu poder divino. A terceira palavra que é idolatria. Refere-se à adoração de algo ou alguém além de Jesus. A tentação de adorar Satanás em troca de todos os reinos do mundo foi um apelo para Jesus buscar poder e glória à custa de comprometer sua fidelidade a Deus. Top 3. Como Jesus venceu a tentação. Jesus venceu a tentação do diabo utilizando as palavras de Deus. Em cada tentação, Jesus respondeu com as Escrituras, demonstrando sua autoridade e poder. Na primeira tentação, ele declarou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Na segunda tentação, ele afirmou: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Na terceira tentação, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus 4:10. Jesus sempre recorreu às Escrituras como autoridade suprema de fé e prática, enfatizando a importância de conhecê-las e utilizá-las juntos com a oração e jejum. As Escrituras são ferramentas essenciais para vencer as tentações do inimigo. Efésios 6, versículo 11 e o 17. Devemos seguir o exemplo de Jesus, nosso divino mestre. 2 pontos aqui a ser observado é o uso da palavra de Deus. Jesus derrotou as tentações do diabo, citando as Escrituras, mostrando que a palavra de Deus é uma arma poderosa contra as tentações. O segundo ponto aqui a ser observado é a autoridade das Escrituras. Ao enfrentar as tentações, Jesus demonstrou que as Escrituras são autoridades supremas para a fé e prática, servindo como guia e de defesa contra os ataques espirituais. A palavra que é observada é a primeira, é a autoridade. Refere-se ao poder e legitimidade das Escrituras. Jesus mostrou que a palavra de Deus é a autoridade final e deve ser usada para enfrentar e superar as tentações. A segunda palavra que é observada é defesa. A palavra de Deus serve como uma defesa contra as tentações. Jesus utilizou as Escrituras para refutar as mentiras de Satanás, protegendo-se e mantendo-se fiel ao propósito de Deus. A terceira palavra aqui é imitação. Seguimos o exemplo de Jesus ao enfrentar tentações. Assim como ele utilizou a palavra de Deus para vencer, nós também devemos conhecer e aplicar as Escrituras em nossas vidas para resistir às tentações. Ponto 3 da lição: resistindo à tentação. Subtópico 1. Todos somos tentados. Independentemente da nossa dedicação às disciplinas espirituais como oração, jejum e leitura da palavra, o inimigo continuará a tentar-nos. Devemos estar conscientes dessa realidade, especialmente vivendo em uma cultura pós-moderna que promove o relativismo e tentar moldar os valores e comportamentos de acordo com padrões mundanos. Artistas, escritores, filósofos e até alguns teólogos buscam naturalizar práticas contrárias aos princípios bíblicos. Por isso, as Escrituras nos encorajam a não nos conformar com este mundo, mas a assumir uma postura firme e alinhada com os ensinamentos de Cristo. Romanos 12:2. 2 pontos aqui a ser observado. O primeiro é a persistência na tentação. Mesmo com práticas espirituais rigorosas como oração, jejum e leitura da Bíblia, o inimigo continuará a nos tentar. Portanto, é crucial estar sempre vigilante e consciente dessa realidade. O segundo ponto aqui a ser observado é a influência da cultura pós-moderna.
A sociedade pós-moderna, através de diversas figuras e ideologias, tenta relativizar a moralidade e moldar os cristãos aos seus padrões. As Escrituras nos exortam a resistir a essas influências e a não nos conformar com os valores deste mundo. A primeira palavra que é observada é relativismo. É uma filosofia que nega absolutos morais e promove a ideia de que a verdade é subjetiva e variável. A cultura pós-moderna frequentemente promove o relativismo, desafiando os princípios bíblicos. A segunda palavra aqui é vigilância, a necessidade constante de estar alerta e consciente das tentações ao nosso redor. Mesmo com uma vida espiritual disciplinada, a vigilância é essencial para reconhecer e resistir às investidas do inimigo. A terceira palavra aqui é conformismo, a tendência de ajustar-se aos padrões e comportamentos do mundo. As Escrituras nos advertem a não nos conformar com este mundo, mas a renovar nossa mente e viver de acordo com os princípios de Cristo. Subtópico 2. Rejeite a tentação. Martinho Lutero disse: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele se instale com seus ninhos. Embora não seja um versículo bíblico, essa frase transmite uma verdade encontrada nas Escrituras. A história de José fugindo da esposa de Potifar, Gênesis 39:12, e a descrição de Jó como alguém que evita o mal, Jó 1, versículo 1, ilustram essa ideia. Não podemos evitar a presença da tentação, mas com a ajuda do Espírito Santo podemos impedir que ela nos domine. O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a fugir das paixões juvenis. 2 Timóteo 2, versículo 22. Portanto, a melhor estratégia ao longo da nossa jornada cristã é evitar a tentação ativamente. Dois pontos que é observado é a inevitabilidade da tentação. Não podemos impedir a tentação de surgir em nossas vidas, assim como não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças. A presença da tentação é uma realidade inevitável. O segundo ponto que é observado é a fuga como estratégia. A melhor maneira de lidar com a tentação é evitá-la, seguindo exemplos bíblicos e os conselhos de Paulo. A Timóteo devemos fugir ativamente das situações que podem nos levar a pecar. Palavras aqui assim observadas é evitabilidade. Refere-se à capacidade de evitar ou fugir das situações tentadoras. Embora a tentação seja inevitável, podemos escolher não ceder a ela, evitando circunstâncias que nos coloquem em risco espiritual. A segunda palavra que é observada é dominância. Trata da tentação ter controle sobre nós. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos impedir que a tentação domine nossos pensamentos e ações, mantendo-nos firmes na fé. A terceira palavra que é observada refere-se paixões. Refere-se aos desejos intensos e muitas vezes desordenados, especialmente as paixões da juventude mencionadas por Paulo. Reconhecer essas paixões e fugir delas é crucial para resistir às tentações. Subtópico 3. Arrependa-se. Durante a caminhada cristã, é possível que o crente ceda à tentação e rompa a comunhão com Deus. No entanto, esse relacionamento pode ser estabelecido através da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Provérbios 28:13 afirma que quem confessa e abandona seus pecados encontra misericórdia. Assim, quando cedemos à tentação, não devemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar nossos atos pecaminosos. O caminho divino é a confissão e o arrependimento, permitindo-nos desfrutar do perdão e da restauração. Dois pontos aqui a ser observados. O primeiro ponto é a possibilidade de queda. Mesmo crentes comprometidos podem ceder à tentação e romper sua comunhão com Deus. Esse reconhecimento é importante para abordar a necessidade de arrependimento. O segundo ponto que é observado é o caminho de restauração. A restauração do relacionamento com Deus é possível através da confissão de pecados e arrependimento. Esse processo leva ao perdão e à cura espiritual. Palavras aqui a ser observada. A primeira é confissão. O ato de admitir e verbalizar os pecados diante de Deus. Confessar nossos pecados é o primeiro passo para receber perdão e retornar à comunhão com Deus. A segunda palavra aqui é quebrantamento. Um estado de humildade e arrependimento profundo. Quando somos quebrantados, reconhecemos nossa falibilidade e nos voltamos a Deus com sinceridade, buscando sua misericórdia. E a terceira palavra aqui é restauração.
o processo de ser restaurado à plena comunhão com Deus. A restauração ocorre quando, após confessar e se arrepender, experimentamos o perdão de Deus e somos renovados espiritualmente. Chegamos à nossa conclusão, semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou. Hebreus 2:18 e o capítulo 4, versículo 15. Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago 1:12. Se você gostou da lição de hoje e deseja continuar se aprofundando nos estudos bíblicos, não deixe de seguir o nosso canal. Você vai encontrar mais conteúdos como estudos bíblicos, devocionais e lições da Escola Bíblica Dominical. Se inscreva, se você não é inscrito, no canal para não perder nenhuma novidade e fortaleça ainda mais a sua jornada espiritual. Estamos ansiosos para compartilhar mais conhecimentos e inspirações com você. Junte-se a nós e vamos crescer junto na Palavra de Deus. Deus vos abençoe grandemente.